Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica que eu participei, né? Participei dessa técnica, fiz essa técnica com uma terapeuta e eu vou compartilhar com vocês quais foram os benefícios dessa técnica, né? O nome, eu tenho o nome de uma forma geral, né? Vocês teriam daí, caso vocês tenham necessidade de passar por um tipo de terapia desses, aí vocês teriam que pesquisar essa linha, né, de terapia para ver o que mais poderia se adaptar com vocês. Mas o meu objetivo aqui é compartilhar com você que chega até esse vídeo, qual foi a técnica, né? Qual foi a terapia que me ajudou a conseguir me libertar, é assim mesmo, é essa palavra que eu quero utilizar, né? Para que vocês tenham ideia do quanto a gente às vezes pode entrar em relacionamentos afetivos, né? Em relacionamentos amorosos, porque esse era um relacionamento amoroso, né? Relacionamento afetivo é tudo aquilo que nos afeta, mas especificamente, esse foi um relacionamento amoroso que eu vivi na minha vida, que eu vivi, né? E, e assim, hoje eu vim compartilhar com vocês como eu consegui me libertar desse relacionamento, porque infelizmente, por motivos às vezes diversos e muitas vezes por motivos de crenças limitantes, nós acabamos nos envolvendo, né? Às vezes em jogos de manipulação, né? Pessoas que usam às vezes, como é que eu posso dizer, gatilhos, muitas vezes até gatilhos, né? Formas de se relacionar que não são formas de se relacionar que libertam, né? Muito, muito ao contrário, né? Então, vou contar um pouquinho dessa história para que vocês tenham um pouco de ideia do que aconteceu. Eu, há um tempo atrás, por volta de 2017, mais ou menos, um pouco antes, tive um relacionamento com um rapaz e ele, é claro que eu não vou citar nomes, né? Eu só vou citar para vocês a experiência e dizer para vocês o que foi que eu consegui fazer para conseguir me libertar desse relacionamento que não era saudável, né? Esse que é o meu objetivo para que se estivesse vendo em uma situação como essa, para que você também possa se libertar, né? Porque a gente sempre pode encontrar formas de se libertar, né? E eu percebi que estava em uma situação, né? Comecei a namorar com um rapaz e, assim, a gente começou a se conhecer e a gente começou a se encontrar e assim, as coisas começaram a se desenrolar, né? O relacionamento, a gente começou a se relacionar, né? Isso começou a se desenvolver. E não vou nem dizer que era um namoro, né? Porque não era, a gente tava se conhecendo e tal, e daí a gente começou a ficar mais tempo junto. E só que assim, o que eu percebia é que ele nunca estava disponível. Isso era muito estranho, porque eu estava sempre disponível, né, a maior parte do tempo. Isso já é uma coisa que não é muito equilibrada, né, entre o dar e o receber. Eu estava sempre mais disponível, ele nunca estava disponível. Isso é uma das coisas que também traz o aprisionamento, né? Você não saber da pessoa, você não ter notícias da pessoa, a pessoa te deixar mais em off, né? Mais assim, você não sabe nem o que tá acontecendo, você não sabe nem o que tá acontecendo, nem o que é, o que não é. E assim, continuei ali, né? Conhecendo essa pessoa. E só que assim, chegou um ponto, né? Não vou dar mais detalhes, mas chegou um ponto. Eu acho que eu passei por isso durante um ano e meio. Olha só para vocês verem o tempo que demorou para eu conseguir me libertar disso. E assim,
de a gente combinar coisas e depois ele não ir, ou se não, é o que eu falei, a maior parte das vezes ele indisponível. Quando a gente sentava para conversar, para ver como é que, se a gente continuaria, se a gente não continuaria, quais eram, o que ele queria comigo de verdade, né? Porque quando um homem tá disposto a ter um relacionamento com uma mulher, ele fala, né? Ele procura, né? É, e ele se esquivava, né? A maior parte das vezes ele mais se esquivava e assim, é aquele negócio, né? Você acaba ficando meio que hipnotizada até, né? Por causa disso, né? E eu sei que assim, eu tava mais sozinha, né? Nesse relacionar-se, eu tava mais sozinha sempre do que acompanhada. Se eu fosse parar pra pensar. Eu comecei a chegar a essa conclusão, né? Falei, nossa, mas ele não me dá nenhuma resposta de nada, né? A gente se encontra, a gente fica junto, mas ele não fala o que ele quer, o que ele não quer, eu não tenho certeza do que tá acontecendo com a gente, né? Eu não sei pra onde isso vai, pra onde que não vai, né? Assim, ele me deixava sempre sem nenhum tipo de resposta, sem nenhum tipo de, sabe? Era muito estranho isso. E até que eu comecei a ficar cansada, né, desse jogo que estava sendo feito ali comigo, né, de manipulação. Comecei a me cansar disso, né, isso estava me esgotando muito, principalmente energeticamente. E daí aconteceu nesse período que eu fiz um eu tomei uma atitude, né? Assim, eu lembro que na época uma atitude que eu tomei foi a seguinte: eu tinha falado pra ele que tava com vontade de ir no cinema, e daí ele falou que não sabia se era pra ir e tal, não sei o quê. E a maior parte das vezes que eu fazia, quando eu falava pra ele que tava com vontade de fazer alguma coisa, eu chamava ele pra fazer alguma coisa, ele falava não, eu não ia. Só que não, dessa vez eu fiz diferente. Falei, não, chega, acabou. Ele não fala o que ele quer, ele não fala o que a gente tem, ele não fala o que tá acontecendo. Eu não sei que tipo de tipo de relacionar é esse, né? Que tipo de relacionar é esse? Chega, acabou. Aí tomei uma atitude, eu fiz o quê? Eu falei pra ele, tô com vontade de ir no cinema, vamos? Ele falou não, que ele não, talvez não fosse poder, tal, não sei o que, todas as desculpas que ele dava sempre. Eu falei, então tá bom. O que eu fiz? Me arrumei, toda bonita, e fui lá pro cinema, em outra cidade ainda. Eu tava querendo ir no cinema em uma outra cidade, eu tava querendo ir em outra cidade, vizinha. Me arrumei e fui pro cinema. Aí, fiquei contente, assisti o filme que eu queria. Eu queria assistir um filme, entendeu? Eu queria assistir um filme. E eu fui e me dei esse prazer, entendeu? Não fiquei esperando que alguém me desse isso. Não fiquei esperando ter a companhia de alguém para fazer. Eu me dei, né? Por quê? Porque eu mereço, né? Aí, depois disso, já me senti mais fortalecida, porque eu estava sempre muito à mercê do que estava acontecendo, da situação, né? Eu me senti mais fortalecida depois disso. E foi interessante porque nesse meio tempo também eu fui convidar, eu conheci uma clínica de terapias integrativas, né? Na minha cidade. E daí fui, conheci algumas terapias, participei de algumas terapias, eles fizeram uma inauguração, né? Foi muito bacana, eu participei de algumas terapias. Só que um pouco depois que essa clínica foi inaugurada, eles fizeram uma rifa. Eu lembro que eles fizeram uma rifa, não sei exatamente para ajudar quem que eles estavam ajudando naquele período, com essa rifa, né? Mas se você participasse dessa rifa, colaborasse, você ganhava uma terapia energética. Você ganharia a possibilidade de participar de uma terapia energética, né? Essa terapeuta, ela estaria lá em determinado dia, para determinado horário, e as pessoas que participassem dessa rifa poderiam participar dessa terapia. E eu participei. E eu participei dessa terapia energética. E foi muito interessante. No dia seguinte, eu participei dessa terapia energética, foi muito forte a vivência que eu tive, a experiência que eu tive com essa terapia energética.
Como eu falei para vocês, eu não tenho especificamente o nome, né? É uma terapia quântica, eu acredito. Mas vocês podem procurar em terapias integrativas, terapias energéticas, né? E eu participei dessa terapia e daí no dia, aí tudo bem, participei, foi muito forte, né? Essa experiência, essa vivência, né? Foi uma terapia em grupo. E daí tá, fui embora pra minha casa, dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, eu recebi uma mensagem, né? Eu recebi uma mensagem, a mensagem foi a seguinte: faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Essa mensagem veio no meu ouvido. Aí eu falei, gente, o que será que tá querendo dizer isso? Faça a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus, né? Para que eu possa fazer, né? Eu fiquei pensando. Aí eu dei um jeito de voltar lá na clínica e conversar com essa terapeuta, né? Falei, a única pessoa que acho que pode me responder o que pode significar isso é ela, né? Porque eu não, na hora eu não consegui saber o que seria isso, né? Aí eu fui e conversei com essa terapeuta e ela falou pra mim, bom, fazer a vontade de Deus é fazer a sua vontade, acredito. Porque ela falou pra mim, fazer a vontade de Deus é fazer a sua vontade. Aí eu fiquei refletindo sobre isso durante bom tempo, né? E depois disso, o que eu comecei a fazer? Quais foram as minhas atitudes em relação a esse relacionamento amoroso? Todas as coisas que eu sentia vontade de fazer, por exemplo, igual eu falei pra vocês, sentia vontade de ir no cinema? Eu ia no cinema. Sentia vontade de ir dar uma volta num parque? Eu ia dar uma volta, entendeu? Sentia vontade de me presentear com alguma coisa, me presentear. Sabe assim, eu comecei a olhar pra mim. Comecei a olhar pra mim e parei de ficar colocando tanto o meu foco fora, nele, nessa pessoa, nesse rapaz. E foi tão interessante, depois de ter feito isso durante alguns dias, né? Eu tive um outro sonho. E assim, esse sonho foi que me trouxe mesmo a certeza de que realmente eu tinha conseguido me libertar dele. Eu consegui me libertar dele energeticamente. Eu sonhei, no sonho, esse rapaz apareceu no meu sonho, e no sonho ele tava com uma cara muito brava, sabe assim, ele tava com uma cara muito brava no sonho. Ele tava bravo com alguma coisa. Aí eu, de novo, conversei com a terapeuta, falei que eu tinha sonhado com ele, e depois da terapia, de ter feito a terapia, né, eu tinha sonhado com ele, e que no sonho ele estava muito bravo. Ela falou, não, muito provavelmente ele tá bravo, por quê? Porque ele viu que ele não tem mais controle sobre você. Você assumiu o controle. Você não tá mais à mercê dele. É por isso que ele ficou bravo, né? Você conseguiu fazer um corte energético com ele. E a princípio isso, né, que ela quis me explicar. E daí, graças a Deus, depois disso, realmente eu consegui, ele depois veio me procurar várias vezes, né? Demorou um tempo para eu conseguir realmente me libertar fisicamente também, por mais que eu já tivesse feito um desligamento energético. Mas foi mais fácil, entendeu? Depois dizer não para ele, porque o que eu não estava conseguindo é dizer não. Né? Primeiro que eu tava colocando meu foco todo nele, né? E me desgastando com algo que não me levava a nada, né? E segundo, eu não tava conseguindo dizer não. Quando ele me procurava. Então, assim, primeiro, consegui tirar o foco dele, coloquei o foco em mim. Segundo, consegui dizer não. Quando ele me procurava, no começo ainda demorei um pouco para conseguir me desligar totalmente, mas chegou uma hora que realmente, graças a Deus, porque às vezes a terapia energética, mesmo quando a gente faz algum outro tipo de terapia holística, né, uma outra terapia integrativa, demora às vezes um tempo para isso acontecer, né? Realmente a cura vai acontecendo aos poucos, né? Então, eu sei que chegou uma hora, eu fui me afastando dele aos poucos, cada vez mais aos poucos fui me afastando,
até que eu consegui dizer não e consegui recuperar de novo o meu caminho e seguir em frente, né? Mas essa terapia, ela me ajudou muito a conseguir resgatar de novo o meu poder pessoal, né? O meu magnetismo, porque eu tinha colocado o meu poder pessoal na mão dele, né? Então, essa terapia, ela me ajudou neste sentido, a recuperar o meu magnetismo pessoal, a recuperar o meu amor próprio naquele momento, né? Mais pra frente posso até contar para vocês em outros vídeos, né? Outros relatos de como foi outros tipos de relacionamento, mas eu senti uma vontade, senti uma necessidade de compartilhar com vocês essa história, né? Essa vivência, porque eu acredito que as pessoas não precisam aprender, nem sempre a gente precisa aprender alguma coisa passando por isso, né? Se você tiver a oportunidade de observar o que acontece com as pessoas, né, e para que você possa evitar algum tipo de experiência, melhor, né? Você tem a escolha. Então eu vim compartilhar, porque se por um acaso você começar a perceber comportamentos, né, parecidos com esses que eu citei aqui, observa a você mesma, né? Você, mulher, observe a você mesma e observe o comportamento do outro, porque é uma coisa que eu falo bastante, né, nos meus relatos, assim, nos meus vídeos, nas minhas postagens, né? Se o relacionamento não tá equilibrado entre o dar e o receber, alguma coisa tá estranha. Observe a si mesma e observe o comportamento do outro, né? Porque a gente, no fundo, a gente sabe quando alguma coisa tá equilibrada. E a gente também sabe quando alguma coisa não tá muito bem equilibrada, né? E daí a gente é que vai aceitar ou não, né? É a gente se valorizar, né? Para que a gente seja valorizado. Por exemplo, a hora que eu falei não para tudo aquilo que ele estava fazendo, que era uma desvalorização, ele valorizou, ele veio atrás. Só que daí eu é que tinha que decidir se ia manter ou não esse tipo de... Porque assim, é aquela questão, né? Eu até poderia aceitar ele de volta quando ele me procurou, né? Mas quem me garante que tinha modificado? Quem me garante que realmente a situação já voltaria a ficar equilibrada ou não, né? Ainda estava recebendo cura. Então, como eu consegui ficar forte novamente, a primeira coisa que eu fiz foi seguir o meu caminho. Isso me deixou forte, né? Para conseguir seguir em frente, tá? A seguir cenas dos meus próximos capítulos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!